Fala galera, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo clínico e social, trabalho na área de políticas públicas há quase 10 anos e também na clínica. E hoje nós vamos começar um quadro novo neste canal, um quadro que eu já estava pensando há muito tempo. E este quadro vai se chamar Anamnese Cultural, que nós vamos investigar à luz da psicologia o impacto social de algumas obras culturais, principalmente aqui da cultura pop. E o caso de hoje nós vamos falar da série Obi-Wan Kenobi, do Disney Plus, né, que é uma série que acabou de acabar agora, hoje especificamente dia 22 de junho de 2022, e eu acabei de assistir e decidi que esse seria o primeiro episódio aqui desta nova série do nosso canal, sobre o que essa série está falando, sobre quais os impactos que isso tem na nossa cultura, na nossa sociedade, até porque tem algumas coisas bem interessantes que a gente pode falar aí. Geralmente vocês me vêm falando sobre psicologia social, psicologia políticas públicas, psicologia preta também, né, principalmente aqui, e a gente vai usar um pouco desses assuntos para a gente entender um pouco melhor sobre o que essa obra tem a dizer. Você provavelmente já sabe o que é Star Wars, então eu preciso explicar para vocês o que é uma anamnese. Anamnese é uma entrevista que a gente faz com o paciente, é a primeira vez que a gente vê ele, né? Então a gente faz uma avaliação geral do estado, né, dessa pessoa, e na psicologia isso serve bastante pra gente entender o contexto de onde essa pessoa vem, se ela tem algum histórico de saúde mental, se ela já fez psicoterapia antes, como que é a família dela, quais são os fatores ambientais que podem estar atravessando ali aquele sintoma dela, entendeu? Então nós fazemos todo um levantamento da vida dessa pessoa para que a gente possa acolher ela melhor no nosso consultório. A anamnese não é só uma coisa da psicologia, você tem anamnese praticamente em todas as áreas da saúde, na enfermagem, na medicina e por aí vai. Sempre tem essa entrevista inicial que você faz com o paciente para que você entenda melhor a situação dele, né, o contexto daquela queixa que ele está trazendo para você. Então, né, o objetivo dessa série aqui é a gente fazer uma avaliação psicológica dessas obras, né? Não só dos personagens, porque já tem muita gente que faz isso, mas sim do impacto social, do contexto social, do recorte de época mesmo, né? Do zeitgeist, da coisa ali, de onde que ele está inserido. E se você não teve, né, debaixo de uma pedra nos últimos 50 anos, você já deve ter ouvido falar de Star Wars. E de onde vem Star Wars? Star Wars é uma série de filmes que começa ali na década de 70, finalzinho da década de 70, e na verdade Star Wars não inventou nada, né? O Star Wars é uma obra de ficção científica que praticamente presta uma homenagem àquelas obras de ficção científica do início ali do século XX, né? Principalmente as obras que vem do Pulp Fiction, né? Star Wars, muita gente não sabe, mas se inspira bastante, por exemplo, em coisas como Flash Gordon, coisas, por exemplo, como Duna. Então, o George Lucas, que é o criador desse universo aí, ele pegou praticamente aí as coisas que ele deve ter consumido quando ele era uma criança e juntou tudo num universo só e fez um filme, né? A gente também tem que lembrar que Flash Gordon também já foi filme, também já foi série de TV. Inclusive, Star Wars, os filmes de Star Wars, né, começam sempre com aquele texto subindo na tela, que é uma influência clara também de Flash Gordon. Então, o George Lucas, que foi quem criou essa série de filmes, ele pega tudo isso, condensa num universo só e cria uma obra que é uma obra de ficção para família, uma obra de ação e aventura. E tá dentro de um subgênero da ficção científica que é a Space Opera. O que é Space Opera, né? Pra gente entender o que é Space Opera e como ela se diferencia da ficção científica, a gente tem que entender de fato o que é ficção científica. A ficção científica é uma espécie de ficção especulativa que busca imaginar mundos e situações, né, envolvendo pessoas que envolvam tecnologia, ou uma tecnologia que não existe, ou um contexto futurístico que ainda está por vir. Então se especula um futuro tecnológico. E a Space Opera, ela não tem esse compromisso com a especulação científica, né? Que é da ficção científica. Ela se foca mais nessa questão da coisa épica, né? Criar uma aventura, narrar uma grande aventura, uma aventura cósmica que atravessa pela galáxia, pelos planetas.
E Star Wars já vem trazendo isso no nome, né? Que é Guerra nas Estrelas, né? Então tem toda aquela questão também da trilha sonora, que é sempre uma trilha sonora muito épica, é sempre tudo muito grande, tem uma questão de misticismo envolvendo também, que é o que foge um pouco da ficção científica, e a Space Opera ela tem esse misticismo porque ela bebe da fantasia, né? A gente tem, por exemplo, que é a Princesa de Marte, que também faz isso, que mistura ficção científica com fantasia, com misticismo e superpoderes. Então Star Wars não inventou nada. E o Obi-Wan, ele é o que a gente chama de spin-off. O que é um spin-off? É uma história paralela à história principal, né? Então nós temos 9 filmes de Star Wars já. Eles pegam um recorte muito específico de tempo, né? Que é ali aquele período que vive esse personagem chamado Obi-Wan, para que se conte ali uma história, né? Uma história de resgate, uma história de busca e resgate da princesa, né? Que é até bem um clichê, que eles tentam fugir um pouco, sambam ali um pouquinho para dar uma rebolada para fugir desse clichê do resgate da princesa, da donzela em perigo, mas ainda é, de certa forma, uma história que ocupa esse lugar, né? Que é um arquétipo, inclusive, né, da famosa jornada do herói de mil faces, que eu não vou ficar falando sobre isso aqui, porque é um tema extremamente já debatido. Se você quer saber o que é a jornada do herói, procure um vídeo específico sobre isso aí, quem sabe, se você quiser, a gente grava no futuro um vídeo sobre isso. Lembrando, gente, que esses arquétipos, né, igual a jornada do herói, o resgate da donzela em perigo, o resgate da princesa, são arquétipos que vêm do conto de fadas, que são arquétipos que são eurocêntricos, né? São arquétipos que vêm de um determinado recorte étnico, geográfico, temporal, né? Que são esses livros de fantasia que vão surgir ali no final do século XIX, que vão se popularizar, né? Porque são inspirados em lendas muito mais antigas que isso, mas que vão se popularizar ali no final do século XIX, toda a questão da industrialização, da prensa, que vai resgatar esses mitos, esses arquétipos. Então, esse lugar social que Guerra nas Estrelas, né, ou Star Wars, como hoje já está conhecido mais o termo em inglês, acaba se encaixando. E ao mesmo tempo, né, que a gente tá contando uma história clichê, né? Clichê, gente, o clichê tem seu motivo de ser. O clichê é um lugar confortável. Quando eu chamo de clichê, eu não tô dizendo que é uma coisa que tem demérito, ou então que existe uma suposta hierarquia dramática em que o clichê tá abaixo, não, tá? O clichê, ele tem sua razão de ser. Ele vende, ele agrada, ele é um lugar confortável. Então, o clichê, ele tem sua função também, e muitas histórias fantásticas se usam de clichê, se usam de jargões e funcionam muito bem. E ao mesmo tempo que Obi-Wan, ele pega esse clichê do resgate da princesa, da busca por um artefato, né? A gente vê muito isso no arquétipo do Santo Graal. Nós temos que buscar o Santo Graal. No caso, este Santo Graal é uma esperança que reside nessas crianças que ele tem que proteger e tudo mais. E ao mesmo tempo tem uma coisa assim de desconstrução também, porque nós temos uma protagonista que é uma mulher negra, que ocupa uma posição de poder dentro lá da religião dos vilões lá, que é a religião Sith, né? Ela não é um Sith, né? Porque tem toda uma religião toda uma estrutura bem construída em volta de Star Wars. Os filmes são bem sessão da tarde, tá, gente? Eu não quero desagradar os fãs xiitas de Star Wars, mas xiita não é um termo legal. Mas eu não quero desagradar os fãs assim mais revoltados de Star Wars, mas Star Wars é a sessão da tarde, gente. Mas existe todo um universo de livros, de games, agora as séries que contam histórias paralelas que levam esse universo mais a sério. Mas quando você vê o próprio George Lucas falando sobre isso, você percebe que foi uma coisa que criada para entreter em primeiro lugar, não é um troço que para ter um arco dramático muito profundo. Mas, né, os fãs conseguem enxergar isso, né, esse arco dramático mais profundo, e também tem essa questão de ter um universo expandido, que são histórias que são contadas fora dos filmes, que dão essa profundidade para o universo de Star Wars. Então tem essa religião lá, que são os Sith, que eles usam a força, que é esse poder, essa aura mística, que dá superpoderes para as pessoas, para fazer, entre aspas, o mal, né? Porque Star Wars é um mundo preto e branco, ou você é bonzinho ou você é bandido, não tem um meio termo muito específico, né? E essa protagonista, que é uma mulher preta, ela desempenha muito bem esse papel do Sith, porque uma coisa que eles não retratam nos filmes, porque nos filmes não tem tanta intriga, nos filmes não tem tanta
exploração, assim, de um arco dramático, uma coisa que eles exploraram, mas nem tanto, assim, Obi-Wan também, essa intriga que tem entre os Siths, né? Porque os Siths, eles estão sempre querendo usurpar o poder um do outro, eles estão sempre traindo um ao outro, né? E por mais que ela não seja exatamente um Sith, ela serve aos Siths, né? Ela é uma inquisitora, né? O que é um inquisitor, né? A gente lembra daquela figura da Idade Média, da Igreja Católica, que perseguia as pessoas, os pagãos, né? Que eram pessoas de outras religiões. E ela tem um conflito interno porque ela foi uma das vítimas, né, dessa perseguição do Sith, só que ela conseguiu sobreviver. E a gente tem ali salteados ali também pela tela de vez em quando vários coadjuvantes que são pessoas negras, né? E Star Wars é um filme da década de 70, né? A gente tem que lembrar que pouco tempo antes, né, de Star Wars, né, umas décadas antes, a gente tinha um cinema hollywoodiano que contratava pessoas brancas para fazer papéis de egípcios, de chineses, entendeu? Então tem sim uma mudança de ponto, uma mudança de eixo, né, forçando um pouquinho em se colocar uma protagonista numa posição de poder, né, uma antagonista, na verdade, né, ela tá ali contra o personagem principal, sendo uma mulher negra, porque Star Wars é um filme, né, o primeiro filme não tinha praticamente nenhum personagem negro naquele filme, e depois no episódio 5 aparece um só, e no episódio 6 continua sendo o mesmo cara. Então não tem essa questão da representatividade. A gente tem ainda, por mais que a Leia seja um personagem muito legal em todos os filmes, né, ela ainda tá naquela posição de que, tipo assim, ela não pode ser guerreira, o poder dela vem mais da questão de negociar, de planejar, de ficar na base fazendo as coisas e não ir de fato pra ação. Apesar do no episódio 4 a gente ter ela participando de bastante cenas de ação, mas ali ela tá sendo resgatada, né? O contexto dela participar dessas cenas de ação, ela tá sendo resgatada. Nos outros filmes até acaba tendo assim uma quebra desse papel que ela representa, mas não é uma coisa tão forte. Dos filmes mais recentes para cá das séries é que a gente vê um protagonismo feminino assim mais acentuado em Star Wars, mas ainda assim, né, a gente ainda tem muito esse papel assim do homem protagonista que vai fazer alguma coisa. Gente, a gente deve cancelar Star Wars por conta disso? Vamos parar de assistir Star Wars por conta disso? Claro que não, gente. Eu acho que tudo que é bom evolui, né? E Star Wars vem evoluindo. Apesar de continuar sendo, né, não é Shakespeare, tá? Eu tuitei isso esses dias. Star Wars não é Shakespeare, é uma parada que você assiste como você assiste uma sessão da tarde. Isso tem seu lugar também, gente. O entretenimento tem seu lugar. O entretenimento não deixa de ser arte porque ele não quer ser profundo, porque ele não quer causar fortes emoções. Ele quer ser uma aventura que quer te distrair, quer te tirar daquele lugar comum, quer te colocar numa galáxia distante, diferente daquilo que você vive todo dia, e te dar ali, quem sabe, aqueles minutinhos de paz que você precisa no seu dia. E é por isso que eu sou fã de Star Wars, porque é uma história leve, é uma história com papéis bem definidos, com personagens bem definidos, todo mundo tem seu objetivo, todo mundo sabe o que quer. É uma coisa assim que é completamente oposta ao nosso universo real, né? Onde a gente não sabe o que quer, onde a gente não tem certeza de nada, onde a linha entre o bem e o mal é muito tênue muitas vezes. Então, você ir para um lugar confortável igual o universo de Star Wars é uma coisa legal. Pode ter mais protagonismo? Sempre pode ter mais protagonismo, entendeu? E eu acho que nesse movimento, né, dessas séries novas aí, eles estão tentando fazer isso, né, na medida que, né, os executivos de Hollywood deixam fazer isso, né, porque a gente tá falando de coisas que envolvem milhões de dólares, então a gente precisa agradar o maior número de pessoas possível para que aquilo funcione. E é bom ver que a gente tá conseguindo fazer uma pressão, porque isso não é exceção, tá, gente? Os executivos lá, sinistrões de Hollywood, eles não são bonzinhos, eles não estão colocando gente preta nos filmes porque eles acham que é certo, não, porque existe uma pressão popular, uma pressão política para que se tenha representatividade. E além disso, e eu acho que é o mais importante que eu vou dizer agora, eles estão vendo que colocar gente preta na tela dá dinheiro, atrai mais olhares, atrai mais identificação, as pessoas compram mais coisas. Pantera Negra tá aí para provar isso, né? Pantera Negra não inventou o afrofuturismo, né? A gente até pode fazer um vídeo no futuro falando sobre o que é afrofuturismo, mas ele deslanchou esse termo, entendeu? Fez muita gente se identificar, fez muita gente ir ao cinema. Então, gente, colocar gente preta na tela, alô YouTube, colocar gente preta na tela dá dinheiro. Então,
Obi-Wan pra mim é uma obra que tem ocupado esse papel assim de ser uma obra clássica, de se remeter a uma fantasia branca, de origem europeia, de origem nórdica, né? Porque também tem essa inspiração da cultura nórdica, né? Dessa questão dos poderes, dos magos, da coisa assim bem europeia, mesmo se passando em outra galáxia, numa galáxia muito distante, ele pega muitas estruturas da fantasia clássica, tem muitas estruturas ali de RPG, de coisa tipo estilo Tolkien, entendeu? E isso é eurocentrado, mas a gente vê protagonistas, né, protagonistas negros dentro de coisas assim, é super legal, eu quero ver mais, entendeu? Eu quero ver mais Star Wars com gente preta, quero ver Jedi preto, quero ver Sith preto, quero ver piloto preto, vamos promover isso aí. O que vocês acham disso, gente? Obi-Wan é bom? Obi-Wan é ruim? Vocês acham que a anamnese cultural de Obi-Wan foi bem feita? Vocês acham que ficou faltando alguma coisa? Deixa um comentário, eu adoro interagir com vocês, respondo sempre que eu posso demorar um pouquinho para responder, mas sempre respondo. Não se esqueça de curtir o canal e dar joinha nesse vídeo, né? Se inscrever no canal e dar joinha nesse vídeo que ajuda muito no nosso trabalho. E obrigado por assistir até aqui, tchau!